Uma boa tarde, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui com mais uma passagem bíblica em Atos Apóstolos, capítulo 1. A epígrafe diz: Matias escolhido apóstolo em lugar de Judas. Todos conhecemos quem foi Judas, né? Que traíra Jesus, vendeu por 30 moedas de prata. Irmãos conhecem a história. Versículo 15 diz assim: Naqueles dias, levantando-se Pedro, no meio dos discípulos, está em colchete, e diz assim: Ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, e disse: Varões, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério, né? Ora, esse adquiriu um campo com galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todos os seus estranhos derramaram. Foi notório a todos os que habitavam em Jerusalém, de maneira que, na sua própria língua, esse campo se chama Aceldama, isso é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: Fique deserta a sua habitação, e não haja que nele habite, e tome outro o seu bispado, né? Aí o 21, que eu quero que os irmãos prestem atenção, o versículo 21 do capítulo 1, que diz assim: É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, desde o seu nascimento, né, cresceu e aí foi crucificado, ressuscitando no terceiro dia. É isso que quer dizer, né? Começando desde o seu batismo, né, como falei agora, de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois: José, chamado Barsabas, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando, né, disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois tem escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Versículo 26. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Interessante essa passagem, né? Em Levíticos 16:8, né, fala sobre essas duas pedras, por assim dizer, né, que eram lançadas. Uma era Iavet e outra Azazel, né, o significado de nomes em hebraico, que significa luzes e perfeição. Só a título de conhecimento, né? Mas em Provérbios 16:33 havia uma advertência ao povo que eram lançados assim sortes ali. Mas o resultado ali vinha do Senhor. Nos dias de hoje, lógico que isso não é coisa boa, né? Adivinhações e sortistas, né? Mas essa prática que a linha sacerdotal usava em seu peito, as pedras presas, assim por diante, o ourinho de Tumi, né? Eles tinham essa prática. Mas em Provérbios 16:33 diz assim, né, que eles lançavam sorte, mas a resposta, a decisão era do Senhor, significando que ela não poderia ser revogada, né? Uma vez que caía conforme o lado da pedra, na escolha que faziam, jamais poderia ser mudada. Fato. Mas repito, né, todo e qualquer tipo de adivinhações e sortes Deus abomina, né? O que é revelação do Senhor, a Bíblia tem que amparar. Mesmo nas igrejas, né, já deixando isso bem dito, qualquer profecia ou revelação que a Bíblia não ampare, que não esteja por dentro de seus parâmetros, seus princípios, tome cuidado. Se a Bíblia amparar, amém. Não estou dizendo que sou contra. Se a Bíblia amparar ali uma profecia, eis que Deus me diz assim, assim,
como alguns dizem, né? E ainda para mim, ainda a maior revelação é a palavra. Embora Deus me mostre alguma coisa, mas a maior revelação é a palavra, por dentro da Bíblia, né? Não criticando as pessoas que Deus usa nessa área, nesse ministério, né? Mas ainda para mim, né, a palavra é a maior revelação, ainda para mim, porque não há porquê Deus está te revelando algo a mais. A salvação em Cristo Jesus, somente isso. Ele pode te dar muitas coisas, mesmo que você nem espere. Às vezes pensa, não tem força nem para dobrar o joelho, mas Ele sabe disso e Ele te dá. Você pergunta, o que Ele tem me dado? Vida, pernas para andar, ar para respirar, que muitos não têm, necessitam de aparelhos, né? Pessoas que são às vezes cadeirantes e não se queixam, ou pessoas que não se movem mais, né, por um motivo ou outro, uma doença, quem sabe, talvez um acidente, e daí? Então agradeça já por isso, que Deus já tem te dado. Percebe? Pois bem, a passagem aqui é interessante, que, por isso que eu falei que prestasse bem atenção no 21, né? Porque o 21 diz que é necessário, pois que dos varões que convivem viverem conosco todo o tempo, em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Perceberam que quando os discípulos estavam reunidos ali, 120 pessoas ao todo ali, como está em Colchete no versículo 15, tiveram essa necessidade de pôr outra pessoa no lugar de Judas, aquele que traiu Jesus. Há um detalhe interessante aqui, que esse homem, como Pedro diz ali, ele tinha que ter feito parte desde o nascimento de Jesus até a sua ressurreição. Ele tinha que ter estado no meio. Ele estava ali como espectador, lógico, mas temia o Senhor. Eu digo isso porque o versículo 22, ó, e apresentaram dois: José, chamado Barsabas, que tinha por sobrenome o Justo. Veja que ele tinha nome, né, sobrenome, né, o nome da cidade, do Barsabas, que tinha por sobrenome o Justo, né? Então percebam que é chamado Barsabas, que tinha por sobrenome o Justo. Nome e sobrenome. E vírgula, e diz: e Matias. Perceberam? E Matias. Onde está o sobrenome dele? A linhagem, quem sabe? Por fora, se for pesquisar aí, você vai ver alguns dando nome do seu pai, alguns erros dele. Não sei, a Bíblia não relata isso. Só relata que ele foi o escolhido. Mas por quê? Percebem que o outro que tinha nome e sobrenome era bem conhecido. Já o que não tinha sobrenome, apenas o nome, Matias, né? Até por fora da Bíblia, usa o nome Matilda, né, um nome feminino, né, para atribuir a Matias. Mas perceberam que esse homem era uma pessoa que não era conhecida, uma pessoa que nem sobrenome tinha, mas Deus conhecia, né? Vejam que ele estava, quem sabe, no momento, ou quando Jesus andava, fazendo os milagres na cruz, ele viu, né? Pedro disse que era necessário que essa pessoa convivesse com eles, mas o outro com sobrenome com certeza só tinha conhecimento da multidão, mas não conhecia exatamente quem era Jesus. Então por isso que foi escolhido Matias, alguém anônimo, para ficar no lugar de Judas, né? Então percebem que é bem interessante essa passagem, que às vezes você pensa assim, ninguém me conhece, ninguém me vê. Mas como você tem andado com Jesus? Você tem tentado conhecer mais dele, né? Você tem meditado na sua palavra, desde o seu nascimento
até o dia em que foi crucificado. Vejo que os discípulos, a caminho de Emaús, não reconheceram quem era Jesus. Esses dois discípulos, Jesus andando com eles, estavam se distanciando para Emaús. Mas vejam que eles viviam de passado, que ele vivia, andava entre nós, que ia ser crucificado, e assim, falando do passado e o presente. Viva o presente, viva o hoje como testemunha. Daí quando perceberam que era Jesus, no partir do pão, mas antes tinham convidado, lógico, ajudar o próximo, Tem uma palhinha aí que, quando disseram, convidaram para entrar em sua casa, aí o reconheceram. Ajuda ao próximo ali, Então vejam que Matias, que em hebraico é dom de Deus, Dom de Deus significa um nome bonito, Dom de Deus. Você pode identificar com Matias ou com outro de Bársabas. Você pensa, eu sou muito conhecido, mas você conhece Deus? E você que pensa, ninguém me nota, Quanto você conhece Deus? Essa é a pergunta que eu te faço. Você pode estar entre os dois. Você pode escolher ter teu nome conhecido, mas não ser conhecido por Deus, nem escolhido por Ele. Ou quem sabe você pode ser anônimo, mas Deus te conhece. Deus tem visto onde você anda, o que você faz. Não fique triste, nem aborrecido, por muitas vezes você não ser conhecido na sociedade, quem sabe, as pessoas não reconhecerem quem é você. Deus te reconhece. E Ele te escolheu entre muitos. Aqui foram 2 pessoas, lógico. Foram 2 pessoas, mas se parafrasearmos, somos escolhidos. Eu e você somos escolhidos. Pense dessa forma. Não ligue se você não é bem visto pela sociedade, ou no meio que você vive até, onde você trabalha, sua casa, quem sabe os familiares, ou até mesmo na igreja, Mas se preocupe em ser conhecido por Deus e em conhecê-lo também. Se preocupe com isso. Não se entristeça, Veja aqui que eles foram postos para escolher. Percebem que Deus escolheu Matias, Deus escolheu você, Deus escolheu a mim, Deus foi escolhido a muitos. Independente de o seu nome estar na mídia ou não, independente da sua riqueza, ou se você não é tão rico, mas tem o possível para sobreviver, Independente se você é pobre ou rico, independente da sua nacionalidade, altura, raça, cor, não interessa para Deus. O que interessa é que se você acompanha o progresso do que Ele tem feito. Se você tem acompanhado esse livro, a Bíblia, testemunho da palavra de Deus, o que é que se encontra? Você tem acompanhado, tem meditado? Então fique tranquilo, Deus te conhece. Amém? Que Deus possa derramar graça, saúde e paz sobre a tua vida. E não se esqueça, Deus te conhece. E Ele está te escolhendo nesse momento. Mas essa pergunta eu te faço. Você conhece a Ele? Já abriu teu coração para se entregar a Ele? Para Ele fazer parte da tua vida? Fazer morada em você? Através do Espírito Santo? Já se entregou a Ele? Se você não se entregou, erga suas mãos comigo nessa oração e aceite-o como único e suficiente Salvador em tua vida. E se você que um dia fez parte desse ministério, quer ser irmão de Cristo e hoje não se encontra mais, volte-se a Ele. Volte-se a Ele. Ainda há tempo. E você que está firme nessas 3 classes, você é a terceira pessoa.
Cuide para que não caia, porque o nosso inimigo não descansa. Nosso inimigo não descansa tentar derrubá-los, mas estamos protegidos debaixo das mãos do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e poderoso Pai, aqui estamos mais uma vez, te pedindo humildemente, ó Deus, para que alcance a pessoa que está assistindo. E quem sabe ela pense, para mim não adianta mais, não sou reconhecida, ninguém me nota, eu faço, e nem nome tenho, mas Deus te escolheu. Deus sabe quem você é. Senhor, fala em seus pensamentos através desse vídeo, na sua mente. Derrama graça sobre a vida dela, Senhor, em nome de Jesus. Essa pessoa que não te aceitou ainda como único Senhor e Salvador de sua vida, que ela possa a partir desse momento se entregar ao Senhor e nas suas mãos comigo, pedindo para escrever seu nome no livro da vida. Ela está fazendo essa oração comigo nesse momento. Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Tudo que eu fiz jogou no mar do esquecimento. E ela está repetindo para escrever o seu nome no livro da vida. Escreve, Senhor, que a partir desse momento ela possa ser uma nova criatura em Cristo Jesus, descendo as águas batismais assim que possível. Talvez a pessoa que desviou-se do Senhor, que ela possa se voltar nesse momento. Ainda há tempo. Deus conhece. Deus está chamando a ela através desse vídeo. E também essa pessoa, Senhor, que te serve, que ela possa vigiar em todo tempo, em todo momento, para que não caia. Cuidar está em pé para não cair. Obrigado, Deus, por já estar nos abençoando e agindo sobre essas vidas e sobre nossas também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus.